Olá pessoal dos primeiros anos A, B e C, hoje mais um tópico de estudo, a lei dos senos. E essa lei dos senos ela é aplicável, ela se usa em qualquer triângulo. Ela é bem simples de se compreender. Tá aqui um triângulo aqui, o triângulo A, B, C. Aqui os seus lados, aqui o lado mede A, esse lado aqui mede B e esse lado aqui mede C. O que é que diz a lei dos senos? Se você pegar o lado que mede A, esse lado aqui mede A, ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. O ângulo oposto é esse ângulo aqui. Ó. Então, A, que é a medida, ou A minúsculo, é proporcional ao seno de A maiúsculo, que é o ângulo oposto. Igual, se você pegar essa medida B aqui, ó, aí você olha para o ângulo oposto, é B. Então, o B minúsculo é proporcional ao seno de B. Esse B aqui, o B maiúsculo do ângulo aqui. Assim como, se você olhar para o lado que mede C, o Czinho, ele é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Aqui é o ângulo C, ó. Então, C sobre o seno de C. É bem simples de perceber isso, de observar isso. É sempre o lado e o seu ângulo oposto, tá bom? Para ilustrar essa aplicação aqui, eu trouxe um exemplo bem simples aqui sobre a lei dos senos. Aqui, deixa eu descer esse exemplo que eu não vou usar ele agora. Exemplo 2. Pronto. Aqui, ó. Calcule a medida x do lado AB no triângulo a seguir. Tá aqui o triângulo. Ó. Bem parecido com o anterior. Ok? Ó. Eu tenho um lado que mede x, o lado AB, que eu não sei. O lado BC mede 100. E eu tenho os ângulos aqui. Ó. Esse ângulo mede 60. Esse ângulo aqui ó, mede 40. Então, vamos aplicar a lei dos senos. São proporcionais. Bom, você escolhe o lado para começar. Ou você começa por x ou por 100. Eu vou começar por x. Ó. Aqui o x. Quem é o ângulo oposto a x? 40 graus. Então, eu já posso escrever o seguinte. Ó. Essa proporção aqui. Ó. X está para o seno de 40 graus. Ó. 40 graus é o lado, é o ângulo oposto. Então, x está para o seno de 40 graus. Igual. O outro lado, esse aqui que mede 100. Ó. Aí você olha para o ângulo oposto, é 60. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que 100 está para o seno de 60 graus. Pronto. Já armei minha conta. Eu preciso apenas conhecer o seno de 40 graus e o seno de 60 graus. E você faz isso usando uma tabela. Eu trouxe uma tabelinha aqui. Deixa eu procurar a tabelinha aqui. O seno de 40 graus. Olha na tabelinha aqui. Ó. 40 graus, o seno... 40 graus, 0,643. Então, vou substituir aqui. Ó. Então, vai ficar o seguinte. Ó. X sobre 0,643. O seno de 40, 0,643. Igual 100 sobre o seno de 60. O seno de 60 é um ângulo notável. Você pode usar aquela medida que tem naquela tabelinha que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Mas eu vou usar ele na forma decimal. Vou olhar na tabela maior qual é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, ele está aqui, ó. 60 graus. 0,866. 0,866. Então, vai ficar o seguinte, ó. 0,866. Pronto. Essa proporção você sabe resolver. Faz o x de chuva. 0,866 vezes x. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu indicar da conta. Vai ficar 0,866 vezes x. Isso é igual 0,643 vezes 100. Quando você faz isso vezes 100, dá 64,3.
Esse número aqui, 0,866, está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos passar ele dividindo. Vai ficar x igual, repete, o 64,3 dividido para 0,866. Quando você dividir, você vai obter a resposta da medida do lado. Então, dividindo 64,3 para 0,866, dá aproximadamente 74,25. Pronto, vou mudar até o símbolo aqui, porque é um valor aproximado, né? Melhor usar esse símbolozinho aqui, aproximado. Pronto, está feito o valor de x. O x vale aproximadamente 74,25. Você vê que é bem simples de calcular, de aplicar a lei dos senos. O próximo exemplo também vai nessa mesma linha. Deixa eu puxar ele aqui para cima. O exemplo 2. Aqui o exemplo 2, no mesmo sentido, ó. O exemplo 3 não vou usar agora, vou descer ele, mas eu não vou usar agora. Pronto. Vamos calcular o exemplo 2. Qual a medida do lado BC no triângulo abaixo? O lado BC, esse lado aqui, ó, BC, não tem a medida dele. Vou chamar de Y, tá? Vou chamar de Y. Qual é o ângulo oposto a ele? 105 graus. Naquela tabela não tem o ângulo de 105 graus. Mas nós vimos na aula passada que eu posso calcular o seno de 105 graus. Você lembra que aquela regra dos ângulos suplementares, né? Que os senos, as medidas são iguais. Então eu preciso achar quem é o ângulo suplementar de 105 graus. Porque eu não vou ter essa medida na tabela. Então, o primeiro passo é fazer isso. Então, calculando o ângulo o seno, né? Calculando seno, melhor fazer assim, calculando o seno de 105 graus. Não, o ângulo mesmo, calculando o complementar, suplementar de 105 graus. E como é que a gente faz isso? Bom, é o seguinte, você pega 180 graus e subtrai o 105. Fica 180 graus menos 105 graus. Porque você sabe que ângulos suplementares, a soma dá 180, né? Então, fazendo o seguinte, 180 menos 105 dá 75 graus. 75 graus. Então, vai ficar igual 75 graus. Então, nós temos o seguinte. Como 105 graus, vou até escrever aqui, 105 graus e 75 graus são ângulos suplementares, porque a soma dá 180, o que é que nós temos de conclusão? Nós temos o seguinte, que o seno de 105 graus é igual ao seno de 75 graus. Nós vimos isso na aula passada. Eles são iguais. Um é igual ao outro. O seno de 75 tem na tabela. Vou até procurar aqui, ó. 75 graus. 75 graus o seno. O seno, 0,966. Então, subindo lá. Eles são iguais. Então, vai ficar o seguinte, ó. Igual 0,966. Pronto. Eu já achei o seno de 105 graus, que é igual ao seno de 75 graus, porque eles são ângulos suplementares. Então, tá feito aqui, ó. Já tem a resposta do seno de 105. Eu já posso aplicar a lei dos senos. Então, vai ficar o seguinte, ó. Voltando aqui, ó. Esse lado aqui, ó, ele mede, vou chamar de x, eu não sei a medida dele.
Quem é o ângulo oposto a ele? O ângulo oposto ele é 105 graus. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Aplicando a lei dos senos. Como é que fica? Vai ficar o seguinte, ó. A medida do ângulo, que eu chamei de x, sobre o seno de 105 graus. É o que eu fiz aqui, ó. Esse lado aqui mede x, o ângulo oposto é 105. Então, x está para o seno de 105. O outro lado, esse lado aqui mede 12, ó. Quem é o ângulo oposto? 30 graus. Então, eu posso escrever, ó. 12 está para o seno de 30 graus. Pronto. Armei o cálculo. Agora eu vou substituir as informações que eu já tenho. O seno de 105 não tem na tabela, mas eu já calculei, ó. Ele é igual ao seno de 75 graus. Qual é o valor que eu obtive? 0,966. Então, eu posso escrever assim. Não tem problema. Vai ficar x sobre 0,966, que é o mesmo ângulo de 75 graus. Igual 12 sobre o seno de 30. O seno de 30 tem na tabela dos ângulos notáveis, mas eu vou usar a forma decimal. Pela tabela aqui, ó, tá lá embaixo, o seno de 30 graus. Vamos procurar aqui. 30 graus, 0,5, 0,500, 0,5. Então, voltando aqui, ó, o seno de 30 graus, 0,5. Pronto. Está armado o cálculo. Você faz o x de chuva. X vezes 0,5 vai ficar 0,5x. Vou repetir aqui, ó. 0,5 vezes x. Igual 0,966 vezes 12. 0,966 vezes 12. Quando faz esse cálculo, dá simplesmente 11,59. Deixei com duas casas mais. Não, vou deixar com 3. 2. 11,592. Eu vou arredondar no final. O 0,5 está multiplicando, passo dividindo. Eu posso reescrever o cálculo assim, ó. X igual. Então vai ficar o seguinte, ó. 11,592 dividido para 0,5. Quando se divide para 0,5, eu vou obter o seguinte. Aproximadamente 23,184. Aproximadamente não, igual, né? Vou usar as 3 casas mais. Pronto, está feito o valor de x, 23,184. Você vê que é bem simples de aplicar a lei dos senos. Nesse exemplo aqui eu precisei calcular o seno de 105, porque não tem na tabela. Mas você acha o seu suplementar, que é 75, o seno de um é igual ao seno do outro. Nós vimos isso na aula passada. E para finalizar, outro exemplo aqui. O exemplo 3. O exemplo 3. Diz o seguinte, ó. Calcule a medida de x do lado BC no triângulo a seguir. Tá aqui, do mesmo jeito, ó. Eu vou ter o ângulo de 120 graus. É da mesma forma. Nós não sabemos, nós não temos na tabela o seno de 120 graus. Mas vamos calcular o suplementar de 120 graus. Vamos fazer aqui, ó. Calculando. Essa tabela eu posso descer mais para não me atrapalhar aqui. Pronto. Calculando o suplementar de 120 graus, porque eu não tenho essa medida aqui de 120 graus, não tem essa medida do seno, mas você sabe como é que faz, né? Só pegar 180 graus menos
120 graus. Quando você faz, dá 60 graus. Conclusão: 120 graus e 60 graus são ângulos suplementares. O que isso quer dizer? Que eles são ângulos suplementares? Isso. Quer dizer isso aqui, que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Na tabela, eu tenho o seno de 60 graus, assim como na tabela dos ângulos notáveis. Eu vou usar, mais uma vez, a forma decimal. O seno de 60 graus, vou descer aqui a tabela e procurar. O seno de 60 graus. 60 graus, o seno, 0,866. É o seno de 60 graus. Então, 0,866. É igual ao seno de 120. Já está feito o seno de 120, tá? Já posso aplicar a lei dos senos. Aplicando a lei dos senos, o que nós temos aqui? Bom, vamos voltar para o desenho. Não tem esse X aqui, ó, que é a medida do lado do BC. Qual é o ângulo oposto a ele? 45 graus. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. X está para o seno de 45 graus. Igual. 10. Esse lado aqui mede 10. Qual é o ângulo oposto a ele? 120 graus. Então, eu posso escrever o seguinte, ó. 10 está para o seno de 120 graus. Substituindo as informações que eu já tenho, como é que fica? O seno de 45 graus ele é um ângulo notável, mas eu vou usar aqui mais uma vez a forma decimal dele. O seno de 45 graus, vamos descer aqui para procurar. Quem é o seno de 45 graus? 45 graus, o seno está aqui, ó, 0,707. Já tenho aqui, 0,707. Igual a 10 sobre o seno de 120. O seno de 120 é igual ao seno de 60, que eu já olhei na tabela. Então, vai ficar aí embaixo aqui 0,866. Pronto. Uma proporção que a gente já sabe resolver. Faz um X de chuva, como eu brincava com vocês na aula presencial. Vai ficar 0,866 vezes x, vai ficar 0,866 vezes x igual 0,707 vezes 10 dá 7,07. O 0,866 está multiplicando? Passa dividindo. Então, eu posso escrever mais uma vez, para finalizar essa equação, assim, ó, x igual 7,07 dividido 0,866. Quando a gente divide 7,07 para 0,866 dá aproximadamente, vou até usar o símbolozinho de aproximado, dá aproximadamente 8,164. Agora eu vou arredondar. Pronto. Esse é o valor de x. Você vê que é bem simples, né, de aplicar a lei dos senos. E quando não tiver o ângulo na tabela, você aplica aquela regra dos ângulos suplementares, aquela propriedade que nós vimos na aula passada, tá ok? Espero que essa breve videoaula tenha ajudado vocês a aprender esse tópico, pessoal. Bons estudos e até a próxima!